Querida igreja, eu queria que você pudesse estar abrindo aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos, durante esses meses, conversado sobre a igreja, o papel da igreja, e tudo relacionado à igreja. E hoje eu quero continuar falando sobre a igreja, e agora mais falando sobre a alegria da igreja justificada. O texto de Filipenses, no capítulo 3, do verso 7 ao 11, ele vai falar exatamente dessa alegria. Eu queria que você acompanhasse. Se você tem algum irmão que está sem a Bíblia ao seu lado, compartilhe com ele e permaneça com a sua Bíblia aberta. Veja aí ao seu lado se tem algum irmão sem Bíblia, para que ele possa acompanhar a leitura nesse momento. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém? Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, aqui. Já ouvimos, ó Senhor, muito, Senhor, daquilo que Tu tens para nós até este momento. Nesse exato momento, Senhor, onde nós vamos aqui compartilhar da Tua palavra, daquilo que Tu, Senhor, colocaste no Teu livro, nós te pedimos que Tu fale ao nosso coração, que Tu venha falar cada um de nós segundo as nossas necessidades. Pai, nós estamos diante de Ti e aqui, Senhor, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Nesse capítulo 3 de Filipenses, Paulo começa a falar para a igreja de Filipos a respeito da alegria. No primeiro versículo, ele vai e diz logo, no primeiro versículo ele diz: quanto a mais irmãos, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor. Mas quando ele começa a falar e dizer àquela igreja de Filipenses, a eles, dizendo que ele não se incomoda em repetir mais uma vez tudo aquilo que ele tem ensinado, e ele vai e começa a descrever algumas coisas que aconteciam dentro da igreja, onde ele volta para a igreja de Filipenses e diz à igreja do que eles precisam tomar cuidado. Mas aí no versículo 7, que é exatamente o momento, o divisor de águas na vida de Paulo, exatamente nesse momento, ele vai dizer e ele vai considerar tudo aquilo o que ele viveu e tudo aquilo que ele era antes da sua conversão como lixo. Mas o interessante é que nesse momento, esse texto que nós acabamos de ler, a palavra-chave para esse é considerar. E foi isso que Paulo fez. A ideia de considerar é analisar, avaliar. Sócrates dizia que a vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Poucas pessoas hoje, elas se dão o trabalho de examinar com seriedade os valores que controlam suas decisões e os rumos. Hoje, muitos, eles são escravos das coisas e, como resultado, não apresentam a verdadeira alegria cristã. Paulo, como já foi dito, ele começa a falar à igreja de Filipos, chamando aquela igreja a se alegrar no Senhor. Mas também chama a atenção daquela igreja sobre as ideias de muitos que estavam ali, ideias
que venham a respeito de falsas doutrinas e até mesmo de um falso evangelho. E ele podia dizer isso com muita propriedade. Ora, Paulo era, antes de se converter, antes de mudar a sua vida, de poder ter a experiência com Cristo, ele era um perseguidor da igreja. E aí ele vem diante daquela igreja, da igreja de Filipos, nos primeiros versos desse capítulo, e ele chega para a igreja escrevendo, e ele apresenta as suas credenciais, antigas, antes da sua conversão. Ele chega para a igreja de Filipenses e diz: olha, não existe alguém que pode mais falar sobre isso do que eu. Por quê? Eu fui circuncidado ao 8º dia, e sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, cumpridor da lei, irrepreensível. Paulo foi um homem que veio exatamente do berço judeu. Alguns estudiosos acreditam que Paulo, por chamar-se Paulo de Tarso, onde naquela cidade, na cidade de Tarso, existia ali grandes estudiosos, onde acredita-se que o próprio Paulo participou daquela escola. Ali ele foi instruído, e ali ele foi enviado a estudar com Gamaliel. E esse envio não era para poucos, ou não eram para todo mundo, era para poucos, porque só aqueles homens de grande inteligência, só aqueles homens que tinham poder aquisitivo poderiam ser enviados para estudar junto desses mestres da lei. Veja o quanto Paulo ele viveu e quanto ele tem de conhecimento. Paulo chega diante daquele povo e ele se torna um fariseu, estudioso da lei, rigoroso, onde para ele a lei era tudo e ele precisava cumprir. Exatamente naquele momento onde ele vai os chefes da sinagoga e pede uma carta e vai em direção a Damasco, exatamente para prender aqueles que seguiam a Jesus. Um judeu também, mas que ele dizia que aquele povo precisava ser destruído. Era um povo que estava falando sobre a fé, mas que não vivia exatamente aquilo que a lei e algumas tradições eram colocadas. No caso de Paulo, as coisas em função das quais ele vivia antes de conhecer a Cristo pareciam extremamente louváveis para ele. Ele achava que ter uma vida reta, de obediência à lei, na defesa da religião e dos seus antepassados, mas nenhuma dessas coisas lhe dava satisfação, nem tornava aceitável diante de Deus. A conversa que Paulo começa a ter com a igreja de Filipenses era mostrar que alguns religiosos daquela época procuravam trazer a ideia de justiça como sendo a observância da lei em seus múltiplos detalhes e cumprir suas inúmeras regras e prescrições. Mas o próprio Paulo já se utilizou de tudo isso, desse tipo de justiça, e ele vem advertir a essa igreja a respeito disso. Depois de listar para aquela igreja tudo aquilo que ele era, agora ele diz que considerou tudo isso como perda por causa de Cristo. A partir daquele momento em que em Damasco ele vai considerar como seu abrir de olhos para o verdadeiro evangelho centrado na cruz de Cristo. E Paulo começa exatamente agora no versículo 7, dizendo, para começar, ele perdeu tudo que era lucro para ele pessoalmente sem Deus. Por certo, Paulo tinha uma excelente reputação. Já foi dito, você pode estudar, você pode se aprofundar e você vai ver como era. E essa reputação de estudioso e de líder religioso, a gente encontra em Atos 26, 24. Abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 26. No versículo 24. Paulo tinha uma reputação da seguinte forma. Versículo 24 diz: a essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo
clamando: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O próprio Fécio diz o grande conhecimento que Paulo tinha da lei, daquilo tudo que ele tinha, a excelente reputação como religioso e líder, de estudioso e líder religioso. Orgulhava-se da sua herança judaica e das realizações religiosas. Todas essas coisas lhe eram preciosas e lhe traziam benefícios. Sem dúvida, tinha muitos amigos que admiravam o seu zelo, mas ao comparar com os tesouros que aquilo que Jesus poderia oferecer, Paulo percebeu que todas as coisas lhe eram mais caras, não passavam de refúgio. Os próprios tesouros davam-lhe glória pessoal, mas não glorificavam a Deus. Constituíam lucro somente para ele, portanto, eram egoístas. O que a gente vê que Paulo quer demonstrar aqui é de que tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que foi dado a ele, todos os estudos que ele tinha ali, aquilo ali, sem Deus, não valia de nada. E converter-se ao cristianismo não o tornou menos judeu. Na verdade, fez dele um judeu completo, um verdadeiro filho de Abraão, tanto em termos espirituais como em físicos. Paulo aceita o padrão ainda mais elevado de vida, a conformidade com Jesus Cristo. Quando uma pessoa torna-se cristã, Deus remove o que é pernicioso e aperfeiçoa tudo o que é bom. Essa era a alegria de Paulo, de agora um novo homem transformado, onde tudo aquilo que ele tinha, todo aquele conhecimento que ele tinha, ao qual ele foi treinado, ele disse: se eu não tenho Deus, nada disso serve. E ele diz que para Deus ele precisa dar tudo, entregar tudo para ele, para que dessa forma ele possa viver realmente um cristianismo a qual realmente Jesus veio mostrar a nós. No versículo 8, Paulo vai tornar a falar aqui à igreja de Filipos sobre o conhecimento de Cristo. Trata-se de algo muito maior que o conhecimento sobre Cristo. Eu poderia dizer: quantos aqui me conhecem? Quantos aqui me conhecem? Mas o me conhecer não é só me ver diariamente, não é só passar por mim diariamente, dar um bom dia ou boa tarde, ou dizer: não, eu conheço ele, eu sei o que ele faz, eu sei onde ele está, só sei, mas você não convive. E Cristo, ele quer isso. Paulo possui esse tipo de informação histórica de Jesus antes de ser salvo. Ter o conhecimento de Cristo significa ter um relacionamento pessoal com ele pela fé. Ter o conhecimento das pessoas é viver diariamente com eles, é se relacionar pessoalmente. E é isso que Paulo quer mostrar. É isso que ele diz no verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. De viver realmente com Cristo, de fazer a sua vontade, de ouvir a sua voz. E essas experiências que Jesus menciona em João 17,3, e diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas sobretudo uma experiência pessoal. Na continuação, no verso, ele vai falar sobre a justificação recebida pela fé. A justificação é mediante a fé em Cristo. A fé não é a sua causa, mas o seu instrumento de apropriação. A relação justa com Deus não se baseia na lei, mas na fé em Cristo Jesus. Cristo nos justificou. Nada mais nós temos como culpados, mas Cristo o recebeu ali na cruz. E agora é pela sua graça, é pela fé que encontramos. Ninguém conquista, Deus dá. Ninguém a ganha por obras, mas aceita com confiança. Assim, o caminho da paz com Deus não é o caminho das obras, mas o caminho da graça. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus.
O amor de Deus é demonstrado de modo supremo na morte de Cristo. Romanos 5, verso 8 vai dizer: o poder de Deus é demonstrado de modo supremo na ressurreição de Cristo. Paulo diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à nossa disposição, não apenas em gloriosas verdades antigas, mas também em um poder sempre vivo, dinâmico e atual. A ressurreição de Cristo é garantia de que esta vida é digna de ser vivida e de que para Deus o corpo físico é sagrado, porque a morte não é o fim e que nada na vida ou na morte pode nos separar de Cristo. No versículo 10, Paulo vai dizer: desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Se em certo plano Paulo partilhou o poder de Cristo ressurreto, em outro plano o apóstolo partilhou os seus sofrimentos. Sofrer por Cristo é um privilégio. É difícil quando a gente passa por situações e simplesmente questiona a Deus por que passamos por isso. Mas Paulo diz que a nossa alegria como igreja, como corpo, onde Cristo é o cabeça, é a gente se alegrar com esses sofrimentos, com tudo que acontece, independente de ser bom ou ser ruim em nossa vida. Deus está no controle de todas essas coisas. Jesus passou por todas essas dificuldades e disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo também vai dar essa ideia de sofrimento por Cristo. Ele se alegra por isso. Paulo estava na prisão, aguardando a sua sentença. Ele não era um masoquista que gostava de sofrer, nem um eremita que via o sofrimento como merecedor. Ao contrário, por causa da sua comunhão com Cristo, ele conhecia o poder da vida e também estava pronto a enfrentar o sofrimento da morte. Sofrer pela fé não é motivo de tristeza, mas de satisfação indescritível. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 vai dizer: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. E é isso onde está a nossa alegria, é nisso que nós temos que depositar a nossa vida. É saber de que tudo que nós passamos, todo o sofrimento que nós vivemos, que nós estamos passando aqui, são leves e passageiras, estão preparando para nós uma glória incomparável de valor eterno. A expectativa da vida futura é algo que Paulo também destaca. A alegria de ter essa visão da minha vida futura. No versículo 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Essa palavra de Paulo não deve ser vista como uma dúvida ou tímida esperança. O que Paulo está dizendo é que antes da ressurreição vem a morte, antes da alegria vem o choro, antes dos montes aplanados vem os vales. Diante de tudo isso que a gente ouviu na palavra de Deus, diante de tudo isso que Paulo aqui expõe ao povo de Filipos, aos filipenses, será que a gente tem considerado a nossa vida? Como a gente tem considerado a nossa vida? Diante de que situações eu tenho visto a mão e o poder de Deus? Considerar na minha vida se ela está em conformidade com aquilo que Jesus quer de nós, ou simplesmente eu estou ainda em desconforme com o que Cristo tem para mim. E eu preciso dia a dia buscar corrigir isso. É olhar para Cristo e não me prender em tradições, é não me prender na lei, mas simplesmente dizer que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu recebi veio das mãos de Deus. E Ele me deu tudo isso não para que eu possa me gloriar, não para que eu possa mostrar quem eu sou, mas eu preciso de tudo aquilo que Ele me deu para que eu possa mostrar quem é Cristo na minha vida. E a igreja, ela é recebida dessa forma, ela recebe de Jesus dons para que ela possa abençoar outros.
A minha vida, que faço parte da igreja de Jesus, precisa estar sempre pautada, sempre guiada pelo amor e pela graça de Jesus. Eu preciso dia a dia buscar a Jesus. Eu preciso dia a dia viver o meu relacionamento com Cristo. Um relacionamento não só de conhecimento, de saber, eu conheço a Jesus, eu sei o que Ele fez, eu sei o que Ele vai fazer, ou eu gosto do Jesus. Como muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo, eu gosto de Jesus, eu acho Ele muito legal, mas não quer viver um relacionamento, não quer estar próximo a Ele. E nós, como igreja, precisamos buscar isso diariamente. O saber da história de Jesus, de tudo que Ele fez, não é suficiente. Eu preciso ir mais a fundo. Eu preciso olhar para o Jesus e dizer, Jesus, vem fazer parte da minha vida. Eu quero viver o que Tu viveste. Eu quero sofrer por amor a Ti. Eu quero ser perseguido por amor a Ti. Eu preciso ter essa alegria. A igreja, ela é justificada e precisa ter essa alegria de sofrer por amor a Jesus. Agora é hora de você fazer uma avaliação da sua vida e determinar o que é mais importante para você. Será que você tem colocado a Cristo como importante e você tem colocado como refúgio tudo aquilo que você tem? Será que aquilo que você tem é o mais importante do que aquilo que Jesus tem para lhe dar? Jesus tem algo muito maior para nós. Ele nos dá a vida eterna. Ele nos quer perto dEle. E Ele quer a sua igreja perto dEle. E Ele quer que essa alegria venha fazer parte desta igreja, da sua vida, que você é corpo. Você é parte, é membro deste corpo, que é a igreja. Ele quer que a alegria esteja presente no coração da sua igreja todos os dias, apesar dos sofrimentos, as dificuldades. Mas Ele diz, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei com cada um de vocês todos os dias, até o dia que eu lhe chamar. Estarei com vocês todos os dias até o fim. Essa é o convite que Jesus faz a você hoje, que está aqui conosco. Jesus quer convidar você a deixar tudo para trás. Tudo aquilo que talvez você construiu com os seus braços, com a sua força, imaginando que isso é o melhor para você. Jesus quer convidar você a entregar tudo isso, a deixar isso de lado e vir receber dEle aquilo que Ele tem de melhor para você. Jesus quer convidar você hoje a vir fazer parte dessa igreja, uma igreja que luta, que sofre por amor a Ele. Eu queria convidar a Zé a poder estarmos. Nós vamos cantar o hino que nós cantamos, Não Sou Meu. O hino que nós acabamos de cantar. Queria convidar a todos a estarem cantando esse hino conosco. E esse hino fala exatamente sobre isso. Tudo que eu tenho, eu entrego a Ti, Senhor. Tudo que eu sou. Todas as coisas que talvez eu tenha construído, pensando de que isso seria bom para mim, eu entrego a Ti. E eu digo que nada disso vai mais fazer parte da minha vida, a não ser que seja a Tua vontade. Deus nos dá e nos capacita diariamente para o Seu trabalho, para fazermos a diferença nesse mundo. E é isso que a gente precisa ser dia a dia. A gente precisa entregar a Deus todos os nossos desejos e as nossas vontades, para que Ele possa viver em nós. Vamos cantar. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao meu Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu.
não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, de quem diz-me da vaidade, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, o que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Eu queria convidar toda a igreja nesse momento a ficar em um espírito de oração. E quero mais uma vez reiterar o convite a você que está hoje aqui, nessa noite, que vem pensando em construir algo para a sua vida e simplesmente tem tido como objetivo algo que talvez não seja a vontade de Deus, ou você tem alguma dúvida sobre o que Deus tem preparado para você. Se você nessa noite quer mudar de vida, como Paulo fez, se quer a partir de hoje ser o divisor de águas na sua vida, dizendo tudo que para trás ficou eu vou entregar a Cristo, e daqui agora em diante eu vou mudar a minha vida. Eu quero ser não mais um perseguidor, não mais um perdido, mas agora eu quero me encontrar com Cristo. Eu quero hoje ser um marco na minha vida, que de agora em diante eu quero receber Jesus Cristo na minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero fazer parte deste corpo que é a igreja. Uma igreja que se alegra com os sofrimentos, mas que tem a esperança de um dia estar com Ele, de um dia poder estar na glória, louvando aquele que nos criou, aquele que nos salvou e que tem algo de muito melhor para nos dar. Se você está aqui nessa noite e deseja fazer isso e quer mudar sua vida, hoje é o dia, hoje é o momento. Você pode levantar a sua mão corajosamente e dizer: Jesus, eu quero, esse é o meu sinal de dizendo que a partir de hoje eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o rumo da minha vida. Que Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais um que quer hoje tomar a decisão e dizer: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero estar ao lado de Ti, Senhor. É a partir de hoje, tudo que ficou para trás, Senhor, eu não quero nem mais olhar. Eu quero agora olhar para frente, eu quero olhar para Ti, porque só em Ti eu tenho a segurança de um dia poder estar contigo no céu. Eu queria convidar o pastor Alberto a vir aqui. Eu queria convidar a nossa amiga aqui. Gostaria que todos ficassem de pé nesse momento. Pastor Alberto vai receber. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme cada dia mais aquilo que você tem, e que você essa noite, se você não fique com dúvidas. Esse é um passo importante na nossa vida, conhecer a Cristo verdadeiramente, não apenas por ouvir falar dele, mas queira conhecer a Ele verdadeiramente, queira andar ao lado dele. O Senhor disse que o fardo dele é leve, o jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus disse isso. Então Ele vai tomar isso e Ele vai dar a você a alegria de viver, que só Jesus pode fazer isso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui na Tua presença, Senhor, nós estamos e aqui recebemos de Ti aquilo que Tu, Senhor, tem para nós. Ó Senhor, Tu falaste ao nosso coração nessa noite, e aqui, Senhor, renovaste, Senhor, a nossa força. Ó Senhor, enche o nosso coração de alegria, Pai. Essa alegria que vem de Ti, Senhor, que nos fortalece e que nos faz caminhar, Senhor, neste mundo, que nos faz, Senhor, brilhar nesse mundo. E que a cada dia, Senhor, nosso relacionamento contigo seja maior. Que o meu relacionamento contigo, Senhor, que o nosso relacionamento seja pessoal. Nós não queremos, Senhor, apenas Te conhecer de ouvir,
mas nós queremos viver contigo, sofrer os teus sofrimentos, ó Senhor, e nos alegrar, Senhor, com isso. Ó Pai, que durante todo esse tempo, ainda que nos resta da nossa vida, Senhor, que nós possamos viver verdadeiramente o Evangelho que Tu tem para nós, Senhor. Essa alegria, as boas novas. Em nome de Jesus. Amém.